dia. Que a paz do Senhor Jesus continue a estar conosco, queridos e amados irmãos. Desejo que todos possam ter uma ótima quarta-feira. Lembrando que hoje à noite temos o culto aqui na casa de oração, culto de louvor ao nosso Deus. Adentramos agora a Epístola Paulina a Tito, esta que faz parte do grupo das Epístolas Pastorais. Tem como seu autor o apóstolo Paulo, lembrando que a Bíblia foi inspirada e revelada por Deus. Foi escrita pela pena de muitos homens, ou seja, pela mão de muitos homens, mas o seu conteúdo é, meus irmãos, acreditamos assim, inspirado e revelado pelo Senhor Deus. No decorrer dos séculos, a saber, em torno de 1600 anos, foi o período para que ela seja escrita. Em torno de 42 autores, homens eruditos, homens simples, homens de diversas funções, de diversas profissões, desde reis até boiadeiros, mas todos trazendo uma mesma mensagem. Então, a Bíblia, para nós, para ti, para mim, que somos crentes, que somos cristãos, ela é muito além de um livro. Ela tem a sua estrutura literal, como livro, mas ela tem a sua estrutura espiritual. E ela é a nossa regra de fé. Por isso é que nós observamos tanto as Escrituras. Não podemos fugir deste princípio. Ela é a nossa estrutura intelectual e faz de qualquer homem uma nova criatura. A Tito, o apóstolo Paulo escreveu. Quando eu digo apóstolo Paulo, eu digo, meus irmãos, como já vos falei, inspirado por Deus, sobre a sã doutrina e as boas obras. As boas obras que não salvam, mas que são um resultado da salvação, né? Aquele que tem amor, aquele que é chamado por Deus, ele automaticamente faz boas obras pela sua salvação. Por ele ser salvo, por ele ser uma nova criatura, ele automaticamente faz estas boas causas. E infelizmente alguém faz boas obras pensando ser salvo por elas. E é ao contrário, né? A sua escrita foi em torno de 65 a 66 anos depois de Cristo. Vejam os irmãos que ela está depois da segunda epístola paulina a Timóteo, mas ela foi escrita antes. Ou seja, a ordem canônica, a ordem que os livros aparecem na Bíblia, não é a ordem cronológica. É a ordem para nós termos uma vista mais clara sobre o conteúdo, mas não reflete a sua data de escrita. Vejamos então o propósito primário que o autor teve ao escrever esta epístola. É instruir Tito na sua tarefa. Tito estava em Creta e aí neste lugar, a que tudo indica, era um lugar onde o apóstolo Paulo tinha começado o trabalho, mas ainda faltava concluir alguma coisa. E Tito estava ali para fazer essa tarefa, para pôr em ordem e continuar o que Paulo tinha começado, para também para surgir efeito de crescimento na fé e conhecimento da verdade, para silenciar os falsos mestres e para que Tito fosse substituído por Ártemas ou Tíquico para ir até o apóstolo Paulo.
Nós vamos então ter 3 capítulos. No primeiro capítulo nós vamos ver a necessidade de organizar a igreja e calar os falsos doutores, os falsos mestres. No capítulo 2 nós vamos ter vários assuntos como conselho aos velhos, às mulheres, aos jovens. Também a exortação do apóstolo Paulo dizendo que Tito deve ser o exemplo na congregação e sobre a graça da salvação que há de se manifestar a todos. Este texto é bárbaro, é um texto de cabeceira para o cristão. No capítulo 2 de Tito. E no capítulo 3, as últimas recomendações e os conselhos finais. Então, se Deus quiser, amanhã vamos estar falando sobre o capítulo 1, a organização da igreja e a necessidade de calar os falsos mestres. Um ótimo dia a todos. Que